Olá! Hoje, nossa análise vai fundo nos fundamentos de geologia, sabe? Um tema-chave para quem está na pegada do Enem e dos vestibulares. Vamos explorar os tipos de rochas, as estruturas geológicas e aquela escala de tempo, nossa, gigantesca do nosso planeta. A gente se baseou nos materiais sobre mineralogia, eras geológicas e a missão é tirar o essencial para entender rápido. Tá, ok. Então, vamos começar a desvendar isso aí. O ponto de partida é o ciclo das rochas. Já ouviu falar, né? Sim, sim, é um conceito, assim, fundamental. Basicamente, mostra que as rochas não são para sempre. Elas mudam, né? O magma esfria, aí forma a rocha ígnea. Aí vem a erosão, quebra tudo em sedimentos, esses se juntam e pronto, rocha sedimentar. E se esquentar muito, tiver muita pressão, qualquer rocha pode virar metamórfica. E se esquentar mais ainda, derrete e volta a ser magma. É um ciclo, né? Não para. Exato. Um ciclo constante. E daí saem os três grandes grupos. Primeiro, as ígneas. Essas vêm direto do resfriamento do magma, se for devagar, lá no fundo, sabe? Aí são as intrusivas, tipo granito. Agora, se for rápido na superfície, num vulcão, por exemplo, aí são as extrusivas, como o basalto, bem comum lá no sul do Brasil. O interessante é que a velocidade que esfria define a cara da rocha, a textura. E essa diferença é crucial, né? O granito, por exemplo, ele forma a base de muitas serras aqui no Brasil, áreas bem antigas. Já o basalto, ele está ligado à formação daqueles solos super férteis, a famosa terra roxa, sabe? Boa lembrança. Depois vem os sedimentares. Essas são tipo um arquivo da Terra, né? Formadas pela compactação de sedimentos, pedaços de outras rochas, matéria orgânica, conchas. O processo chama de diagênese. Arenito, calcário, até o carvão mineral. O que eu achei curioso nos materiais é isso. O carvão mineral, que a gente usa para energia, é basicamente resto de floresta antiga soterrado. Dá para acreditar? Precisamente. E é nessas rochas sedimentares que a gente acha, com frequência, os fósseis. E também recursos como o petróleo, gás natural, acumulados em bacias durante milhões de anos. E fechando o trio, temos as metamórficas. O nome já diz, né? São rochas transformadas. Pega uma rocha qualquer, bota ela sob alta temperatura e pressão lá na litosfera, sem derreter, importante, e ela muda. Vira outra coisa. O mármore, por exemplo, tão bonito, vem do calcário. O gneiss, que a gente vê muito na Serra do Mar, vem do granito. É tipo uma reciclagem sob pressão. É isso aí. E essa reciclagem é fundamental para a gente entender a geologia de áreas que tiveram muita atividade tectônica ou que são muito antigas, onde essas transformações foram, assim, bem intensas. Falando em áreas antigas, vamos para as estruturas geológicas. São as fundações do nosso relevo, né? Temos os escudos cristalinos, super antigos, lá do pré-cambriano. São rochas muito resistentes e é onde a gente acha minérios importantes. Ferro, por exemplo. Pensa no quadrilátero ferrífero, lá em Minas. Exatamente. E essas áreas são a base da nossa exploração mineral no Brasil, né? A estabilidade delas contrasta muito com as áreas de formação mais recente. Sim. E o contraste principal são as bacias sedimentares. São como se fossem umas panelas geológicas que foram sendo preenchidas por sedimentos ao longo de milhões de anos. É ali que está o petróleo, o carvão e os grandes aquíferos também, como o Guarani, sabe, que fica na bacia do Paraná. E tem também os dobramentos modernos, que são aquelas cadeias de montanhas enormes e recentes, tipo os Andes, formadas por choque de placas. Mas aqui no Brasil, o que domina mesmo são os escudos e as bacias, né? Nosso relevo é mais calmo, geologicamente falando. Mais antigo e estável. Exatamente, a gente não tem essas cordilheiras imponentes e recentes. E isso, claro, influencia tudo. O relevo, onde estão os recursos. Agora, a parte que eu acho, nossa, incrível, a escala do tempo geológico. Vamos fazer uma viagem rápida por bilhões de anos? Começa tudo no pré-cambriano. É a maior parte do tempo, quase 90%. Formação da Terra, as primeiras bactérias, oxigênio começando a aparecer na atmosfera e a formação das rochas mais antigas, a base dos nossos escudos cristalinos. Serras do Mar, Mantiqueira, tudo ali. É um período imenso, né? A vida era muito simples, mas
Foi ali que o palco foi montado para tudo que veio depois. Aí de Paleozoico. É quando surge a Pangeia, aquele supercontinente, lembra? Grandes florestas se espalham e daí vem a origem do nosso carvão mineral. A bacia do Paraná começa a se formar nessa época também e a vida explode em diversidade nos oceanos. E essa Pangeia, com tudo junto, teve um impacto gigantesco no clima, na evolução da vida terrestre que estava só começando a engatinhar, digamos assim. Chegamos no Mesozoico. A era dos dinossauros, claro. Mas não só isso. A Pangeia começa a se quebrar, a América do Sul se separa da África e teve muito vulcanismo aqui no Brasil nessa época, formando aquele basalto todo da bacia do Paraná. E também é quando se formam bacias importantes para achar petróleo no nosso litoral. Essa separação dos continentes é, assim, crucial para a gente entender como os animais e as plantas se distribuíram pelo mundo. E os recursos minerais também, claro. E finalmente o Cenozoico, que é a nossa era, né? A mais recente. É quando se formam as montanhas recentes, como os Andes, temos as glaciações, a configuração atual dos continentes se define e surge o ser humano, uma piscadela de olho no tempo geológico. E hoje em dia a gente já discute o antropoceno, né? Uma possível nova época geológica marcada pelo nosso impacto, desde a Revolução Industrial, principalmente. Esse conceito do antropoceno é muito forte, ele faz a gente pensar na escala do nosso impacto, né? Em pouquíssimo tempo, geologicamente falando, a gente está alterando sistemas que levaram milhões até bilhões de anos para se formar. Então, para resumir para o pessoal que vai encarar as provas, é fundamental entender o ciclo das rochas, os 3 tipos, as diferenças entre escudos e bacias aqui no Brasil e ter uma noção dos grandes eventos de cada era geológica, certo? E essa discussão sobre o antropoceno também está começando a aparecer, é bom ficar de olho. E fica a reflexão, né? Como é que a gente equilibra a nossa existência, que é tão curta na escala do planeta, com esses processos geológicos de longuíssimo prazo que sustentam a vida. A história da Terra está toda escrita ali nas rochas e agora parece que a gente está escrevendo um capítulo bem intenso e muito rápido. Um ótimo ponto para a gente terminar essa conversa. Esperamos que essa análise tenha ajudado, boa sorte nos estudos e até a próxima!